queremos o céu nessa noite. Anjos proclamam. Anjos proclamam tua majestade. Prostrados aos teus pés, adorando ao Rei. Terra e céu cantarão uma canção, se ouvirá declarando santo. E sua glória descerá sobre a terra, se espalhará em uma só voz, cantando, te entronizando, santo, santo, poderoso, poderoso Deus, eterno, que há de vir em glória. Se você pode levantar as mãos e declarar: Santo. Estamos numa conferência que fala sobre o céu na terra. E eu queria te passar um texto que, quando eu estava lendo, me fez ver algumas coisas. E eu gostei dessa Bíblia aqui. Tem uma tradução interessante. Não sei de quem é, mas... De quem? Ah, sua. É nossa. Por coincidência, eu acho que eu deixei a Bíblia em casa. Trouxe, então vou usar a Bíblia aqui. Segundo livro de Reis, capítulo 3. Abra lá, por favor. Quando você achar, me dá um amém aí, por favor, tá? Vocês são rápidos assim, né? Para te ajudar, o segundo livro de Reis fica depois do primeiro livro de Reis. E aí, olha, no Velho Testamento. Se tiver alguém que está procurando, vou esperar. O que eu vou pedir de vocês agora? Essa palavra, ela é simples, mas se você perder a sequência, talvez você não vai entender o que nós vamos querer ministrar aqui. Por isso que eu vou pedir assim, por paciência e prestando atenção. Não deixa nada roubar o que nós vamos ministrar aqui. Espírito Santo, eu peço para que o Senhor venha com revelação nessa hora. Peço que o Senhor venha trazer algo novo, uma revelação nova sobre nós. A tua palavra se renova cada manhã, então, com as misericórdias, obrigado pela tua presença aqui. Ajuda-nos a entender melhor o que o Senhor quer falar conosco agora. Em nome de Jesus. Jorão, filho de quem? De Acabe, começou a reinar sobre Israel e Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá. Reinou 12 anos. Aos olhos do Eterno, ele foi um rei mau, mas não tão mau quanto seu pai e sua mãe. Afinal, destruiu os postes sagrados de Baal, que seu pai e sua mãe tinham feito. Fica com o texto aberto e olha aqui para mim, por favor. Não fecha. Se eu falar para você que Jorão é filho de Acabe,
talvez não vai te dar tanto impacto se eu falar para você que a mãe dele é Jezabel. Então nós estamos falando de Jorão, que é filho desse casal. O que é muito difícil entender, e eu não tenho tempo para isso hoje, mas pare para pensar comigo. Eu estava lendo esse texto aqui imaginando como que o filho de Jezabel se torna rei de Israel. Hoje eu não tenho tempo para falar sobre isso. Mas o que acontece é que nesse momento, quem é rei de Israel é o filho de Jezabel com Acabe. E é o mesmo período que Josafá está como rei de Judá. Então eu quero que você memorize esses dois nomes. Fala comigo, Jorão. Josafá. Agora o que é interessante desse texto, ele fala aqui, ó. Ele foi mau aos olhos do Eterno, mas não tão mal quanto seu pai e sua mãe. Porque ele derrubou o altar, os postes levantados ao Deus Baal. Jorão aqui, se tornando como rei, veja o versículo, continua dizendo: mas deu continuidade às práticas detestáveis de Jeroboão, filho de Nebate, que corrompeu Israel por tanto tempo. Ele não se afastou daquelas práticas. O rei de Moabe criava ovelhas. Ele era forçado a entregar ao rei de Israel 100.000 cordeiros e lã 100.000 carneiros. Quando Acabe morreu, o rei de Moabe se rebelou contra os reis de Israel. Por isso o rei Jorão partiu de Samaria e passou o seu exército em revista. A primeira coisa que o rei Jorão fez foi mandar um recado para Josafá de Judá. O rei de Moabe se rebelou contra mim. Esse foi o recado. Você me ajuda a atacá-lo? A resposta de Josafá foi: eu estou com você. As minhas tropas são tuas e os meus cavalos são teus. Bom, não fecho aí o texto, mas eu preciso que você olhe para mim. Eu vou ter que descer. Quem estava tarde já entendeu. A minha maneira de expor a palavra é bem didática. Eu gosto de expor para a gente entender como que isso funciona. Nós estamos numa situação interessante. O filho de Jezabel precisa entrar numa guerra. Por quê? Porque ele certamente percebeu que o rei de Moabe não quer mais fornecer e pagar o imposto. Então ele convoca um exército. Vamos lutar contra Moabe. Agora preste bem atenção nisso. Isso é muito legal. Isso é muito sério. A primeira pessoa que ele pensa para pedir ajuda nessa guerra é o rei Josafá. Vamos expor isso. Preciso de ajuda aqui. Apóstolo, vem aqui, por favor. Fique ali. Veio um voluntário aqui. Vem de novo, irmão. Hoje vou te abusar um pouquinho ali. Fica ali. Deixa eu ver. Vou chamar você, apóstolo de Jorão, me permite? Só apenas um exemplo. Vou chamá-lo de Josafá. E eu vou ser o que vai trabalhar aqui no meio. Quando Jorão pensa em entrar numa guerra, eu quero que você preste atenção que é uma situação de conflito. É uma situação de decisão muito séria. A primeira pessoa que ele pensa é quem? Diga, rei Josafá. Está ali. Ok? Agora vamos olhar para Jorão. Jorão simboliza um homem, um rei, que veio de uma família, olha aí para mim, de um contexto familiar, que a base da adoração era adoração para quem? Para Baal. Então ele veio de um contexto familiar onde a adoração foi dada a Baal durante muito tempo. Ele viu com certeza, e ele experimentou a mãe oferecendo adoração a Baal, e com certeza ele ficou sabendo o que aconteceu, o confronto de Elias e os profetas de Baal. Mesmo tendo a base familiar de adoração desviada, ele constatou algo: o Deus da minha mãe não responde com fogo. Por isso, a palavra diz: ele pecou, mas não tanto como o pai dele,
dei com uma mãe, porque ele fez o quê? A primeira coisa que ele fez foi derrubar o altar de Baal. Vocês estão prestando atenção aqui? Então nós estamos diante de um jovem, chamado jovem, que sabe que o Deus da mãe dele não responde com fogo. Numa situação de conflito, que é uma guerra que ele vai entrar, a primeira coisa que ele faz é pedir ajuda a Josafá. Todo mundo olhando para Josafá. O que simboliza Josafá? Josafá é rei de Judá. Judá tem muitos significados, mas eu não vou entrar nesse aspecto. Nós sabemos que tem tudo a ver com louvor, com adoração, tudo a ver com isso. Mas nós queremos relembrar Judá de uma situação. Quantos lembram que que Josafá foi numa guerra também, e a palavra que veio foi: nessa batalha não tereis que pelejar, só me adora. Olha para ele aqui, esse é o rei. Representando, né? Agora, todo mundo olhando para ele, ele simboliza o que aqui? O homem que adora, o rei que adora o verdadeiro Deus, que responde com fogo. Esse vem de uma família que adora o Deus que não responde com fogo. E esse é o que responde. É o Deus, o que adora o Deus que responde. Agora preste bem atenção. A quem o filho de Jezabel pede ajuda. E nessa noite eu quero começar a profetizar algo aqui. Se você entendeu, você vai receber. Muitos chorou nessa cidade, nessa nação, vai procurar Josafá para pedir ajuda. Você está se enrolando daqui a pouco. Por quê? Muito Jorão significa o quê? Muitos filhos, muitos que vão vir de famílias envolvidas até o pescoço do outro lado, que vão começar a sentir: esses deuses que a gente serve não respondem. Eu preciso da ajuda de algum adorador que adora o Deus que responde. Está começando a esquentar. Ali, dentro dele está assim: eu preciso de ajuda de alguém que adora ao Deus que responde, porque nessa batalha, se essa pessoa for comigo, eu sairei vitorioso. O que significa para os nossos dias hoje? Pega essa. Nós estamos diante de uma geração que simboliza a geração de Josafá aqui. Quem disse glória a Deus e quem não disse glória a Deus, aproveite para dizer, mas você vai passar por uma experiência que eu já profetizo sobre a sua vida. Você crê que você é a geração de Josafá? Então Jorão vai te procurar. Ah, você não entendeu. Jorão vai te procurar. Assim como essas câmeras estão filmando, Deus está filmando a sua resposta agora. E você falou amém. Se prepare para Jorão ir lá na sua casa. Se prepare para Jorão ligar para você. Se prepare para Jorão procurar você. Sabe por quê, irmãos? Isso aqui eu quero que você pegue. Se Jorão pediu ajuda a Josafá, ele sabia: tem algo naquele homem ali. Eu sei que ele adora o verdadeiro Deus. E eu preciso da ajuda de alguém que adora o Deus que responde. O Deus que, quando se manifesta, é céu na terra. E tem algo incrível aqui, irmãos. Quando ele vem, ele chega mais aqui. Fala para mim assim: eu sou um empregado seu, tá? Eu sou um empregado seu. Eu quero que você dê um recado para Jorão. Pergunta se ele vai comigo para a guerra. Ok. Jorão, Josafá. Josafá, chega mais. Eu trabalho com Jorão. E ele pediu para eu dar um recado. Ele quer saber se você pode ir com ele numa guerra. Agora olha para mim. Nos nossos dias de hoje, se o filho de Jezabel entrasse aqui agora e perguntasse para você, e ele estivesse numa situação de conflito, sentasse do seu lado e perguntasse:
Você pode me ajudar? Olha aí, ó, meu Deus. Todo mundo está dizendo amém agora. Mas se você soubesse que ele é filho de Jezabel, qual seria a sua resposta? Agora vem para cá, Josafá. Olha a resposta de Josafá. Eu irei. Também eu coloco os meus soldados e os meus cavalos para te ajudar. Sabe o que ele está dizendo com isso? Eu não só vou, como eu coloco os recursos que eu tenho para te ajudar. Aparentemente, Josafá está fazendo algo muito louco. Está fazendo uma aliança com o filho de Jezabel. O que significa isso para mim? Pega aí, pega isso. Aparentemente. Mas Josafá está fazendo algo, irmãos. Josafá está sendo apenas o reflexo do céu na terra. Porque o nosso Deus que está no céu acredita na restauração de pessoas. Se você diz que é um adorador que adora o verdadeiro Deus e não acredita na restauração de pessoas, é preciso você questionar se você realmente é um verdadeiro adorador. Chega mais. Josafá adorava tanto a Deus que o amor enchia o coração dele. E quanto mais adoração com o Senhor, mais amor e mais identidade definida. E pegue isso, quando você sabe quem é você no reino, pode vir quem for, você não será influenciado por ele, mas você vai influenciar a vida dele. Quando Josafá falou, eu vou contigo, ele está dizendo, você vai experimentar o que eu vivo. Eu coloco os meus recursos. E a pergunta que o Espírito Santo faz nessa noite é, qual o recurso que você tem? Eu não estou falando de recurso financeiro apenas, mas estou falando de recurso que Deus tem te dado de revelação como verdadeiro adorador. Então se prepare para Jorão chegar perto de você e vai dizer, tem uma coisa aí que eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua ajuda, e eu não sei de você, mas eu quero ser a resposta para muitos Jorão na cidade, dizendo, eu vou te ajudar, e ainda coloco os meus recursos que eu tenho para ver você transformado. Chega, Jorão. Jorão está feliz. Jorão está feliz porque, chega mais, Josafá, porque ele se sente seguro. Se esse homem vai comigo, chega mais, abraça o brother aí e fala, vamos? Vamos. Só que tem um detalhe, irmão, a pergunta de Josafá, qual o caminho que a gente vai? Qual o caminho que a gente vai? Pelo deserto. Você iria com o filho de Jezabel no deserto? Mas ele foi. Ele foi. Daqui a pouco eu chamo vocês. Vai embora. Tchau. Nós vamos os dois juntos. Vai. Vai embora. Você está com o texto aberto aí? Me ajude. Foram e passaram quantos dias? 7 dias. É isso que está na sua Bíblia? 7 dias aonde? No deserto. Caminharam 7 dias. Deixa eu te falar uma coisa. 7 dias é um bom tempo para compartilhar bastante coisa. Não são 7 horas, são 7 dias. Depois de 7 dias acabou a água. Chega vocês cansados, põe uma cara de cansado, senta aqui ó, para todo mundo ver. 7 dias e acabou a água. Todo mundo agora olhando para Jorão. Jorão, põe uma cara de desespero. Por quê? Na sua cabeça está assim, nós vamos morrer. Agora preste atenção em algo, pega isso. Alguém que vem de um histórico que adora o falso Deus, no meio do deserto, e quando falta recurso, o que vem sobre ele? Nós vamos morrer. Agora veja a reação de quem adora o verdadeiro Deus. Espero que você reaja assim. Espero. No meio do deserto, na falta de recursos, sabe o que Josafá faz? Tem algum profeta aí? Que a gente possa consultar a voz de Deus? No meio do deserto, com uma falta de água, Josafá, que é o verdadeiro adorador, prefere ouvir a voz de Deus.
Eu estou diante de uma geração, eu creio, espero que você reaja, que mesmo no deserto, com falta de recursos, para ver Jorão sendo transformado, a primeira coisa que você vai fazer é: eu quero ouvir a voz de Deus. Eu preciso de um profeta Eliseu aí. Tem um profeta Eliseu aí? Chega mais um Eliseu aí. Vem você, querido. Vem-se embora. Eliseu, fica lá no canto. Agora todo mundo olhando para Jorão. Isso, Eliseu careca. Senta aí, Eliseu, daqui a pouco te chamo. Todo mundo olhando para Jorão aqui, ó. Jorão, eu quero que alguém lá de trás grita aí alguém assim: tem o profeta Eliseu. Uma pessoa. Quem foi que falou isso aí? Fala mais alto, irmão. Ok, profeta Eliseu. Eliseu era discípulo de quem? Fala assim, Elias. Ok, então vamos lá. Ele é filho de quem? Jezabel. Eliseu é discípulo de quem? Jezabel, Elias, Jezabel, Elias. Então eu começo a imaginar Jorão assim: agora o problema não é a falta d'água. O problema é que tem um assunto pendente aí entre Eliseu e família Jezabel. Se ele é discípulo de Elias, se é um bom discipulador, passa todas as dicas. Com certeza Elias passou tudo e falou: só tome cuidado com a família aí. Agora pegue isso, irmão. Daqui a pouco vocês vão, eu tenho certeza que vocês vão sair correndo. Só que em todo tempo, deserto, caminhando 7 dias, falta de água, tem alguém que sabe quem ele é no reino e não deixa Jorão sozinho no deserto. Esse alguém se chama Josafá, que representa também adorador, mas representa o intercessor. Está grudado com o homem aqui dizendo: estou junto com você até no meio do deserto, sem recurso. Quando alguém diz tem Eliseu, naturalmente eu vejo Jorão desesperado, mas eu vejo esse homem cheio de paz, acalmando Jorão, dizendo: eu estou contigo, não vou te largar, deixa que a gente resolve isso. Eu estou diante de uma geração que vai trazer paz para Jorão desesperado. E ele vai se aproximar de você porque você carrega essa paz. Agora olha a cena agora. Vem Eliseu. Quando Eliseu chega, o texto diz que Eliseu olhou para Jorão. Fica de pé os dois. Eu imagino Josafá abraçado com Jorão. E Eliseu chega mais bravo dele. Diz assim para ele: olha aqui que é Jorão. Fala assim, ó, fala por favor. Eu não tenho nada a ver contigo. Procura o profeta do teu pai e da tua mãe. Na verdade, minha vontade era te arrebentar. Eu não quero te ajudar. Agora escute isso, igreja do Senhor. Eu não quero te ajudar. Eu não quero te ajudar. Mas tem alguém Que está do seu lado. Que eu tenho respeito. Só porque ele está do seu lado. E fique bem claro isso. Eu vou te ajudar. Aleluia! Congela aqui a imagem e olha para mim. Você não entendeu ainda, porque se você entendesse, eu acho que você estava gritando. Eu falei que vocês são a geração de Josafá na vida de Jorão. Esse homem aqui simboliza a voz profética. Naquele tempo, e nos nossos dias, mas muito mais naquele tempo, quando o profeta aparecia, ou era para abençoar,
ou era para trazer um juízo no coração desse homem. Ele não queria abençoar. No coração desse homem era o seguinte: Jorão, eu estou a fim de acabar com a sua raça e sua família. Eu estou engasgado com a tua família, mas eu não posso, porque tem alguém que me traz muito respeito, que está do seu lado. Sabe o que significa isso, meu irmão? A voz de juízo é capaz de recuar, porque você está do lado de alguém que precisa de transformação. Eu acho que você não entendeu. Eu vou sair correndo daqui. Eu estou trazendo para vocês uma revelação que mudou minha vida. Eu não estou dizendo que Deus não é justiça. Sim, Deus é justiça. Ele tem seus juízos, que são verdadeiros, inescrutáveis são os seus juízos. Mas eu estou aqui diante de um fato. Há alguém que causa respeito diante da voz profética. Precisamos ser a geração que causa respeito. Talvez a voz de juízo era para acabar com alguns moradores aqui. Talvez essa região merecia a voz de juízo decretar. Não quero, na verdade eu quero destruir. Mas porque vocês estão aqui, só porque você está ali investindo naquela pessoa. Por isso, se você é a geração de Josafá, não desista de Jorão. Não desista de Jorão. Deus colocou Jorão, Ele vai colocar muito Jorão. Quem sabe tem Jorão na sua casa, quem sabe tem Jorão onde você mora, que está olhando para você dizendo: eu preciso da sua ajuda. Você vai me ajudar, você vai me ajudar, você vai dizer sim. E aí é capaz da voz de juízo recuar, porque você está do lado dele. Aquele que carrega o céu na terra é reconhecido. Você acha que esse homem aqui não tinha poder para dizer: Deus, acaba com a raça de Jorão, e Deus ia fazer? Ia. Mas esse homem é tão sensível que ele reconhece: esse homem aqui carrega céu na terra. É um intercessor que não larga e que não desiste das pessoas só porque ele está do lado dele. Eu não vou destruir a vida dele. Eu quero olhar bem nos olhos da sua vida aqui. Você que está aqui, você precisa causar respeito. Você precisa ser alguém que o Senhor possa olhar para você e dizer: só porque você está ali, eu vou ajudar. Só porque você está do lado, eu vou transformar. Eu vou curar. Eu vou restaurar aquela família. Eu vou restaurar seu irmão. Eu vou restaurar seu pai. Eu vou restaurar seu marido. Eu vou restaurar o seu filho. Eu vou restaurar os seus netos. Porque você está ali. Porque você me causa respeito. Eu respeito o tempo que você fica na minha presença. Eu respeito porque você se conecta à minha presença. Eu vejo em você uma pessoa que está ligada a mim. Eu nem vou voltar a ler porque você já está acompanhando. Mas sabe o que aconteceu depois? Josafá está ali, Jorão está ali, e Eliseu fala: eu vou te ajudar, porque Josafá está do seu lado. Mas eu preciso de alguém. Preciso de um tangedor.
Eu estou falando de alguém que tem a porção dobrada do Espírito Santo. Eu estou falando da porção dobrada do Espírito que havia em Elias. Estou falando de alguém que ressuscitou mortos. Estou falando de alguém que em nome do Senhor fez machado flutuar. Eu estou falando de alguém que tinha poder para fazer tudo sozinho. Pegue isso, meu irmão. Eu estou falando de alguém que podia resolver isso aqui, e dizer assim: Senhor, fala comigo. Mas ele resolveu fazer algo. Esse tipo de obra, esse tipo de restauração não se faz apenas com um ministério só. Aqui está simbolizando a intercessão, o pastoral. Aqui está simbolizando alguém que precisa de transformação. Aqui está simbolizando o ministério profético. Ele tem a capacidade de reconhecer: eu preciso de um adorador junto para ver Jorão sendo restaurado. Eu estou diante de um profeta que reconhece: eu não trabalho sozinho. Mesmo sendo um profeta, essa obra eu preciso ser corporativa. Está faltando alguém aqui. Eu já tenho intercessor, eu já tenho pastoral. Está faltando alguém aqui. E chegou. Tangedor, olha aqui para mim. Tangedor, eu quero trazer o músico, sim, mas eu quero transformar esse tangedor num personagem que a gente já sabe. Personagem não, um nome que todo mundo vai se enquadrar. Um adorador. Agora fique de frente o Jorão, põe a mão no coração dele, de frente. Intercessor, põe a mão nos seus ombros, duas mãos. Adorador, levante a mão aqui e comece a adorar. O texto diz que enquanto o adorador adorava e tocava, a mão de Deus veio sobre o Eliseu. E eu imagino Josafá orando, adoração, intercessão, adoração, intercessão, adoração, intercessão, libera a palavra profética. E quando o adorador adorava, e vai adorando, o intercessor intercedendo, o profeta começou a profetizar. Continue aí, vamos lá. Quero que você ore, quero que você profetize, você continue adorando. E olhe bem para mim aqui. Sabe o que está acontecendo aqui? O céu está se abrindo. E a palavra diz que a mão de Deus veio sobre Eliseu. Se a mão de Deus veio sobre Eliseu, eu te pergunto: quem tem mais unção aqui? Todo mundo está pensando que o mais ungido aqui é Eliseu. Aqui a questão não é de ser mais ungido. A questão é que todos aqui sabem quem são no reino. Quando você sabe quem é você no reino, você pode ser apenas um tangedor, mas um tangedor que rasga os céus, que vem a presença sobre o profeta. E os nossos cultos precisam ser assim, cheio de intercessão, cheio de pessoas que não desistem das pessoas que precisam de restauração, cheio de adorador que rasga os céus, e a voz profética vem para restaurar a vida de Jorão. Agora todo mundo olhando ali para a igreja. Vamos sentar aqui, vamos ficar de frente. Me ajuda. Talvez isso não está te causando tanto impacto, mas isso tem a ver com os céus na terra. Por quê? Deus mobilizou tudo isso para restaurar o filho de Jezabel. Deus mobiliza um intercessor que diz: eu vou com você. Deus mobiliza um profeta que diz: não estou com vontade de ajudar, mas só porque ele está do seu lado, eu vou te ajudar. E ele pede ajuda a um adorador. O que está acontecendo aqui? Céu na terra. Porque no céu tem intercessão e adoração. Jesus está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. E tem adoração que não para de acontecer, declarando que Ele é santo.
Isto é céu na terra, reproduzido para ver na terra pessoas que precisam de transformação sendo alcançado por essa presença. Mas tem uma coisa que você precisa ouvir. Quem ele está simbolizando? Fale, Josafá. Quem ele está simbolizando? Quem ele está simbolizando? E quem ele está simbolizando? O adorador. Mas vocês citaram nomes. Qual o nome desse aqui? Josafá. Qual o nome desse aqui? Jorão. Qual o nome desse aqui? Eliseu. E o nome do adorador? Procure na Bíblia ver se você acha o nome. Quando eu li isso, falei, Espírito Santo, que significa isso? E aí você precisa me ajudar. Não tem o nome do tangedor. É um tangedor sem nome, que não é conhecido, mas que fez o céu se abrir com a sua adoração. E o Espírito Santo falou comigo: adorador que rasga os céus, que traz céus na terra, não precisa ser um adorador reconhecido no meio da mídia gospel. Deus conhece o teu coração, Deus conhece quem é você, sabe quem é você. Nós não precisamos de artista gospel para trazer a presença. Deus não precisa de artista gospel para trazer a presença. Deus precisa de adoradores que, mesmo que não seja conhecido, mas que o Senhor conhece. Por quê? Porque não é adorador de conferência, não é adorador de congresso. Ou você acha que aquele adorador estava preparado para adorar na conferência com Eliseu? A parada foi o seguinte: estão te chamando ali, para quê? Para adorar. E sabe quem está lá? Quem? Eliseu. E daí? Cara, você não está preocupado? Não. Eu adoro Deus, Eliseu. Eliseu é um homem de Deus, mas eu adoro todos os dias na minha casa, no meu quarto, que eu já estou acostumado com a presença do Deus Eliseu. Você acha que esse adorador ficou preocupado na conferência com Eliseu? Não. É para adorar a quem? Ao meu Deus? Estou aqui. Mas você não é conhecido. E daí? Deus me conhece. Os adoradores do céu sabem quem eu sou. Porque quando eu pego o meu violão, quando eu pego, sei lá, não sei nem tocar, mas quando começo a adorar na minha sala em casa, Deus começa a se levantar do trono e enviar anjos lá para minha casa, porque Ele reconhece: aquele adorador não é adorador de evento, é um adorador que adora o Senhor em espírito e em verdade. Faz parte da sua vida a adoração. Agora olhe bem para mim, sabe por que o céu se abriu? Porque esse adorador fazia parte da vida dele, fazer o que ele está fazendo. Eu nem sei o que ele cantou. Obrigado. Pastor Davi, o que isso tem a ver com o céu na terra? Tem a ver? Nós queremos céu na terra para quê? Para transformar Jorão. Desculpa falar isso. Céu na terra para a gente ficar chapado do Espírito Santo, só para ficar chapado, não é céu na terra. Chapado do Espírito Santo implica em você ser canal de transformação na vida de Jorão. Céu na terra significa pessoas que vão entrar nas faculdades e os caras vão olhar para você e falar: tem algo aí que eu preciso. Se você me ajudar, eu serei transformado. Eu estou falando de uma geração que vai andar nas faculdades e vai causar respeito diante da presença do Senhor e vai dizer: eu estou aqui. Eu estou falando de adolescentes que entrarão nas escolas e serão reconhecidos. Tem algo ali. Tem algo ali. Eu estou falando de crianças
Crianças que vão botar a mão sobre os enfermos e serão curados. Crianças que vão receber palavra profética, palavra de conhecimento. Estou falando de famílias que vão dizer: eu vou te ajudar. Você será procurado. Você será procurado. Jorão está olhando para você. Tem Jorão no seu trabalho olhando para você. E quando você for procurado, seja capaz de dizer: eu vou te ajudar. Eu não vou te largar no deserto sozinho. Porque eu sirvo a um Deus que não desiste das pessoas. Céu na terra significa isso. Todos juntos, para ver Jorão sendo restaurados. Ficou, nem sei qual a palavra que eu vou falar, irmão, mas ficou, não é só estreito, mas tá, qual a palavra que eu colocaria, não é que tá pesado e ruim não, tá o peso da glória, o peso da revelação, e eu tenho certeza que isso está queimando o seu coração. Isso está fazendo com que você entenda: eu não estou aqui nessa terra de passagem. Eu tenho um destino. E sabe mais? Deus uniu as unções por causa de Jorão. Deus quer unir as unções que Deus tem dado para ministérios aqui. Ministério profético, ministério pastoral, ministério de intercessão, ministério da adoração, ministério com artes, ministério que for, meu irmão. Tudo tem um propósito, para ver Jorão sendo restaurados. Que sejamos como Eliseu para dizer: eu reconheço a unção na sua vida, mesmo sem saber seu nome. Eu sei que eu sou profeta, mas eu não preciso de ninguém reconhecido como nome para abrir o céu. Só basta abrir o céu, meu querido. E se tem músico aqui, me ouça, músico. Me ouça. Se você não tem sido capaz de rasgar os céus com a sua adoração, é melhor você rever se você realmente tem sido um adorador que rasga os céus. É melhor você rever. Não pegue seu instrumento apenas para tocar. Pegue seu instrumento para fazer o céu se abrir, para a presença do Senhor vir e a palavra ser revelada. Pegue seu instrumento na célula, sei lá, no meio do nada, do mato aí. Tu acha que aquele adorador estava preocupado com o evento? Não. Ele estava preocupado com a presença. A gente nem sabe qual música que ele tocou. E nem sabemos qual foi o instrumento que ele usou. Não tinha teclado não. Não tinha energia não. O negócio era ali, ó. Só que tinha algo que a gente precisa nos nossos dias. Presença. Presença e unção. E unção só cultiva quando você desenvolve isso na sua vida. Tu não vê esse adorador preocupado no Facebook para bombar o seu ministério. Fala aí. Tu não vê esse adorador preocupado em fazer bombar nas redes sociais que o meu ministério é poderoso. O cara não tem nem nome. Mas tem algo que muitos dos nossos dias que nome tem e ele não tem. Tem a presença. Não sejamos adoradores que vêm assistir o início do louvor. Sejamos aqueles que vêm atrair a presença. Querido músico, você é instrumento para abrir os céus. Querido dançarino, quem dança, quem toca, quem canta, a arte que Deus te deu é para rasgar os céus. Você que tem chamado profético, escute uma palavra de exortação com amor. Mesmo que você seja profeta, mesmo que Deus te dê uma unção profética, saiba reconhecer a unção na vida de outro. Seja humilde o suficiente para reconhecer a unção na vida de alguém que não tem nem nome.
E você que é intercessor, não largue Jorão até ver a glória do Senhor na vida dele. Na verdade, e aqui eu quero dizer para vocês, na verdade teve um Josafá que abriu mão de tudo e colocou um recurso para todos nós. Esse Josafá se chama Jesus. Porque um dia todos nós fomos Jorão. E ele falou: eu acredito em você, eu vou com você e coloco meu recurso para te ajudar. Se ele fez assim conosco, por que nós não podemos fazer com pessoas que Deus tem colocado na sua vida? Céu na terra significa pessoas que se levantam e dizem: estou aqui, quero ser esse intercessor, quero ser o adorador, quero ser o profeta, mas eu quero a tua presença. Não trabalho sozinho. E sabe o que aconteceu aquele dia? O profeta disse: comece a cavar cisternas, porque eu vou encher de água. E sabe quem cavou as cisternas? Foi o exército que estava com ele. Ou seja, está todo mundo envolvido. Se vocês pensam que tudo isso aconteceu e ficou só com eles, a parada de cavar os poços não foi Eliseu que cavou, yes. Não foi o adorador que cavou, não foi Josafá que cavou. Quem cavou foi o exército. Eu estou olhando para o exército aqui que vai cavar poços e vai começar a derramar água sobre esses poços. Isso me traz uma revelação que o trabalho é de todos. Prepare para cavar. E Deus vai encher. Deus vai encher. Eu sei que o Espírito Santo está falando contigo sobre alguns Jorão. Eu sei que Deus está falando com alguns aqui. Tem Jorão sim na minha casa. Tem Jorão onde eu moro. Então eu quero, como profeta do Senhor, se eu posso dizer assim, em nome do Senhor Jesus, dizer: Jorão vai te procurar. Rio de Janeiro precisa não ser mais conhecido como a capital dos megas shows gospel, dos megas artistas gospel. Nós precisamos que se levante adoradores que não têm nome, que atraem a presença. Nós precisamos de adoradores que vão dizer: eu não vou largar Jorão. Tem Jorão para tudo que é lado aí. Eu não estou nem aí se meu nome não é conhecido. Eu vou caminhar, vou adorar. Deus me usa para que a adoração que eu faço venha a presença do Senhor sobre a voz profética. Eu sonho com uma igreja, irmão, onde o pastor que vai pregar, às vezes nem sabe o que vai pregar, mas por causa da adoração, a mão de Deus veio sobre o pastor e a palavra é liberada. Eu sonho uma igreja onde não há competição nem entre adoração nem palavra. Aqui eu provei para vocês que as duas coisas podem caminhar juntas. O culto não foi feito para valorizar nenhum dos dois. O culto não está movido pela música e nem pela palavra. O culto está movido pela presença. E ainda tem gente que vem numa reunião e fala: eu não gostei do culto. Deixa eu te falar, se você não gostou, é porque eu quero que você saiba, o culto não é para você.
diga que o culto você gostou. Não. Quem vai receber, ele vai dizer o que quer do culto. Eu tenho toda a liberdade de dizer isso. Céu na terra no culto, irmão. Sabe o que é? É uma bagunça santa. Porque o texto diz que tem 4 seres viventes ali, tem 24 anciãos aqui, tem trovão ali, tem relâmpago para cá, tem gente gritando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Tem mar de vidro. Agora, tu já começou a imaginar um culto assim? E mesmo assim, diante dessa bagunça santa, o Senhor recebe todos e consegue ouvir todos na sua individualidade, todos na sua essência, e dizer: aqui, ali, estou ouvindo tudo, estou recebendo aqui. Aqui Deus não fica confuso. Então se prepare que você está indo para esse lugar. E você está preocupado que o culto tem que ser quadradinho? Se prepare. Comece a se acostumar na terra com a bagunça que está no céu. Ainda só ir numa igreja e vai entrando aqui já gritando santo. Ao invés de entrar aqui na igreja falando mal do seu irmão, grite que ele é santo. Ao invés de entrar aqui reclamando do ar-condicionado, adora o rei da glória. Ao invés de entrar aqui reclamando que está quente, vai adorando ao rei da glória. Porque quente é o inferno. E espero que você não queira ir para lá. Eu não quero. Mas tem muitos que nós precisamos arrancar do inferno para o céu. Deus está te dando o privilégio de atrair o céu para a terra, sabe como, irmão? Com a tua disposição de vir servir ao Senhor, com alegria. Entrai pelas portas com ação de graça, nos seus hinos com atos de louvor. Sabe, eu já estou misturando tudo aqui, já viu a bagunça. Essa palavra tem a ver com o céu na terra, mas tem muitas coisas que nós precisamos desenvolver isso. Aqui prova que, escute isso, aqui prova que mesmo que Elias e Eliseu sejam o mais conhecido, ninguém tomou a glória para si. Deus vai te usar, vai. Deus vai te usar você também. Deus vai você lá atrás. Deus vai usar você também. Deus vai usar você lá. Deus vai você lá. E ninguém vai querer que o seu nome apareça. Só o nome do Senhor seja exaltado. E sabe qual foi o mais beneficiado de todos? Jorão. Todo dom que Deus te deu é para impactar vidas. Não traga para você. O que Deus te deu é para quem precisa. E é isso que Deus vai fazer com a igreja. Céu na terra, vai ser uma bagunça santa. As pessoas vão entrar aí dizendo: o que está acontecendo aqui? Que loucura é essa? Gente quietinho, e os quietinhos respeitando os loucos, e os loucos não olhando para os quietinhos e dizendo: está sem o Espírito Santo. Os que deitam vão ficar, estão na presença. Os que querem ficar em pé também estão na presença. Os que querem ficar sentados também estão na presença. Não há regra. A única regra é a presença. E todo mundo chapando da presença. Todo mundo chapando na presença. E Deus sentado no trono dizendo: é isso aí. E de repente, sabe o que vai acontecer? Eu não sei qual vai ser a sua reação. Não sei qual vai ser a sua reação. De repente Deus olha e fala: tá parecendo com aqui. Tá bem parecido. Que tal, gente, a gente descer lá para juntos com Ele adorar?
não sei como nem encerrar hoje. Mas eu fico procurando o relógio aqui, não consigo. Pelo menos uma coisa que está parecida com o céu. Não tem relógio. Porque a palavra diz que não tem descanso nem de dia nem de noite, declarando que Ele é santo. Então, não tem relógio. Mas a gente tem compromisso amanhã cedo, né? Não, amanhã é tarde, né? É tarde, então beleza. Mas eu queria concluir com algo também. Quando Isaías teve a sua experiência pessoal do seu chamado, ele viu o Senhor sentado no trono, serafins ao redor do trono. E eu gosto dessa frase: e clamavam uns aos outros que Ele é santo. Porque parou. Você sabe que o que está sendo cantado no céu, agora eu vou bater em mim mesmo, tá? Se queremos céu na terra, querem céu na terra? Vamos mudar as canções que nós estamos cantando, irmão. A gente está cantando muita coisa voltada para nós. Vamos começar a centralizar Ele. Lá no trono ninguém está cantando, olha, Senhor, eu quero minha vitória, não. Lá no trono estou cantando que Ele é santo. Sabe, irmãos, eu não estou dizendo que essas músicas não são de Deus, não, mas nós vamos começar já a ensaiar na terra o que a gente vai cantar eternamente. Os nossos repertórios precisam mudar um pouco. Parar de ficar dizendo as minhas necessidades. Deus sabe as minhas necessidades. Eu sei que eu tenho que pedir, vou continuar pedindo. Mas, cara, cantar 10 músicas sobre necessidade e nenhuma que fala da sua santidade. Os nossos cultos precisam ter Ele como centro da adoração, centro da palavra. Por isso eu falei hoje à tarde, vou falar de novo à noite. Pessoas que querem céu na terra, não vem para uma reunião dessa para receber bênção. Falei. Vem para dar adoração ao Rei da Glória, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu quero ser assim, irmão. Pode vir o ministro louvor mais conhecido das nações. Você não vai ver porque ele está aqui. Você vai ver porque Deus está aqui. Pode vir o pregador mais famoso do mundo. Ali prova que aquele tangedor não estava nem aí se Eliseu era famoso. Eu conheço o meu Deus. Eu respeito Eliseu, mas adoro o Deus dele. Há conexões que acontecem. Sabe, irmãos, a nossa motivação precisa mudar na nossa reunião. Esse céu na terra tem a ver, meu irmão, de pessoas que pensam que a reunião não tem foco no homem, não tem foco no ministro do louvor, na banda. Na verdade, se eu fosse o pastor de uma igreja local, eu sei que ia dar confusão. Mas eu ia pegar esse altar e botar no meio da igreja. Eu ia botar ali no meio. Não pensa que eu estou falando que é errado, não. Estou falando que eu faria isso até para ensinar a minha igreja, mas você já sabe disso. Você nem precisa ser ensinado disso. Mas eu ensinaria ao povo que o centro é o Senhor. Sabe? Desculpa falar isso, mas eu não preciso falar. Mas aqui eu vou bater no meu rosto e vou bater em todos nós. Sabe, irmãos, vamos parar com essa palhaçada.
de ir em evento gospel para ver o artista, enquanto você não vê a presença do Senhor na sua casa. Pagar ingresso caríssimo porque fulano canta a música que eu gosto. Para com essa palhaçada. E depois todo mundo mete pau num artista gospel que falou uma frase que todo mundo sabe do que eu estou falando, mas ninguém assume que a culpa é da igreja, que estabeleceu o artista como ídolo. E os nossos megas eventos é para trazer gente para encher. Quem disse que Deus depende da igreja cheia para ele se manifestar? Agora se eu voltar aqui, não sei se eu volto, mas eu vou ter que falar mesmo. Deus vai encher esse lugar não porque vai vir pessoas famosas. Deus vai encher esse lugar porque tem aqui pessoas que estão cheios da presença, cheios da presença, da presença, da presença, da presença do Rei da Glória. Como é que é, irmão? É isso aí. Yeah. É isso aí. Voltou por quê? Por causa da presença. Vamos criar vergonha na cara, irmãos. Vamos comprar um óleo de vidro, de óleo de peroba para passar no nosso rosto. Sabe? Botando culpa dos caras. Assuma sua parte disso. Presta atenção, agora eu vou falar uma parada louca. Quando Moisés disse para Arão: fica aí que eu vou lá conversar com Deus, já volto. Não passou alguns momentos, o povo estava em cima de Arão. Arão, Moisés não vai voltar não. Arão, o negócio não vai. Então a pressão do povo era em cima do sacerdote, dizendo o quê? É melhor a gente colocar um outro Deus no lugar, porque ele não vai voltar. Sabe o que significa isso, irmão? Quem que é o povo? A igreja. Quem é o sacerdote? O líder. A igreja pressionando: vamos trazer um artista para fazer a igreja crescer, para encher esse lugar. Aí o artista olha e fala assim: eu só vou por 30 mil reais. E tem mais, o hotel tem que ser 4 estrelas, 5 estrelas. Tem que ter toalhas brancas, morango, se não for morango. E começa a igreja a pegar isso, como aconteceu com Israel, dizendo: a gente não acredita que Moisés vai voltar. E aí, na pressão, o sacerdote cedeu e falou: vai buscar o que você tem de prata e ouro para a gente levantar um bezerro. Sabe o que significa isso? Oferta. E depois a gente vai botar a culpa do bezerro. Depois de levantado, a culpa está no sacerdote e na igreja. É hora de nós nos arrependermos e dizer: Senhor, eu não quero levantar bezerro de ouro, eu quero a tua presença, porque o Senhor é o único Deus. Sabe, irmãos, eu já fui mais conhecido que hoje. Já fui. Mas posso dizer uma coisa? Eu prefiro o que eu estou vivendo hoje. Eu estou vivendo a glória da segunda casa com a minha família. Estou vivendo um momento na minha família onde eu estou vendo os meus filhos ministrando comigo. Eu não posso estar vendendo tanto CD como alguns estão vendendo, mas lá no céu Deus vai perguntar para mim: cadê os discos de ouro que você ganhou? Ele não precisa. Os discos de ouro não valem nada lá, porque a poeira do céu é ouro. O que ele vai perguntar é: o que você fez com a sua casa?
O que você fez com as pessoas que eu coloquei perto de você. Sabe, irmãos, presença, o céu na terra tem a ver com princípios. Eu não sou melhor do que ninguém, mas nós vamos levantar e viver isso que vimos aqui na palavra. Josafás que vão dizer sim, que querem a presença, que vão dizer sim para Jorão, e aí vai se mobilizar tudo para que o céu venha sobre a terra. Vocês são ótimos. Por que vocês não me convidaram antes? Conhecer vocês. Mas eu queria encerrar fazendo algo. Eu acho que esse é um momento muito especial para isso. Nós vamos adorar daqui a pouco um pouco mais. Mas eu preciso fazer algo. Aqui tem pessoas que têm um chamado profético. Sim. Aqui tem pessoas que têm um chamado na área de intercessão. Sim. Aqui tem pessoas que têm chamados na área da adoração. Sim. Aqui tem pessoas que têm um chamado na área de pastoral. Sim. Todas as áreas. Mas com essa palavra que eu te dei, todos precisam se unir para ver Jorão restaurado. Ninguém é maior do que ninguém. Eu queria que a gente, se possível, levantasse. O Espírito Santo vai falar com você. Quem você vai procurar? Não precisa apagar a luz não. Quem você vai procurar e dizer: eu reconheço a unção que Deus te deu. Eu estou junto com você para ver Jorão sendo restaurado. Quem sabe é a hora de você reunir teu grupo de músicos aí. Os músicos se reunirem e dizer assim: olha, vamos parar de ser músico e vamos ser adorador. Quem sabe os intercessores vão se unir e dizer assim: ó, tem muito Jorão que a gente precisa ajudar. E se você é profeta, saia atrás daqueles que talvez não tenha tanto nome como você e diga: eu reconheço a unção que há na sua vida. Vamos lá? Causa essa bagunça santa aí. Ore junto e agradeça. Ore junto e agradeça. Profetize sobre a vida dele. Profetize sobre a vida dele. Profetize sobre a vida dele. Eu não tenho pressa não, irmão. Deixa Deus te usar aí. Deixa Deus te usar aí. O Espírito Santo está falando com você, talvez de pessoas que na caminhada você sentiu um pouco de rivalidade. Quero que você destrua isso hoje, dizendo: eu estou junto com você. Estou junto com você para ver céu na terra aqui nesse lugar. Você não é meu concorrente. Você é o meu aliado. Diga para ele: eu reconheço a unção que há na sua vida. Tenha pressa não, tenha pressa não. Deixa Deus te usar aí. Quem sabe é a hora dos profetas irem até aqueles que são diáconos, ou que são aqueles que servem, e dizer: o teu papel é muito importante. Quem sabe os que têm chamado de intercessão, de adoração, pegar aqueles que talvez não sejam nem tão reconhecidos e dizer: eu preciso de você para a gente alcançar Jorão. Irmãozinho do som, o teclado aumenta para mim, por favor. Continue adorando, continue profetizando. Eita,
Traz o céu para a terra, irmão. Traz o céu para a terra, irmão. Traz o céu para a terra, irmão. Rasga, rasga os céus. Yeah! Os pastores que estão aqui, se quiser se unir com outros pastores para dizer: eu não quero mais ser líder que faz evento, eu quero a presença nas nossas igrejas. Nossas igrejas serão conhecidas como aquela que carrega a presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Libera a unção na vida do seu irmão aí, libera sobre a vida dele. Oh, yeah. Oh, yeah. Alô, o irmão do som tá aí? Cadê o irmão do som? Foi arrebatado. Continua adorando aí, irmão. Só preciso que libere minha guitarra. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Isso. Obrigado, irmão. Eu reconheço a unção que é na sua vida e na mesa aí, irmão. Diga pro seu irmão: reconheça a unção que é na sua vida. Eu reconheço a unção que é na sua vida. Faz aquilo que o Espírito Santo está pedindo para você fazer, irmão. Faz aí. Há uma atmosfera de céus aqui.
céus abertos. Abre os céus e desce, abre os céus e desce. A presença, a presença, a presença, a presença, a presença. Jorão vai te procurar, Jorão vai te procurar. Jorão vai te procurar.